A paz do Senhor Jesus, bom dia. São 4h16. Vamos iniciar a nossa leitura neste propósito, lendo a Bíblia em 100 dias, para a honra e glória do Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço por mais este momento, te peço força, graça, tua bênção nesta leitura. Eu repreendo todo mal de ordem espiritual, tudo aquilo que queira roubar a nossa atenção de ler a tua palavra, meu Pai. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Nos dá graça, nos dá força, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que possamos neste momento, nesta hora, iniciar e finalizar a tua leitura, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda a concentrarmos na tua palavra neste momento, meu Pai. Espírito Santo, nos ilumina, nos capacita, ministra ao nosso coração, meu Pai. Nos dá entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. 23 de 100. 23 de 100. Nós vamos ler Josué do 19 ao 24. Com a graça de Deus, iremos terminar o livro de Josué. Na sequência, vamos entrar em Juízes, do capítulo 1 ao 6. E depois, na sequência, vamos ler Lucas, do 15 ao 18. Iniciemos a nossa leitura para a glória de Deus. Josué do 19 ao 24, a herança de Simeão. E saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá, e tiveram na sua herança Berseba e Seba e Molada, e Azar, Sual, e Balá, e Ezer, e Etolade, e Betu, e Ormã, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Azar, Suzã, e Bet-Lebote, e Seiruém, 13 cidades e as suas aldeias, Aim, Rimon, e Éter, e Azã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que haviam em redor destas cidades, até Balate, Berque e Ramá do sul. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão estava entre o quinhão de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. A herança de Zebulon e de Isacar. E saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride, e subiu o termo pelo ocidente, a Maralá, e chegava até de Besete, e chegava também até o ribeiro de Está defronte de Joqueneão, e de Saride voltava para o oriente, para o nascente do sol, até ao termo de Quislote Tabor, e saía a Deberate, e ia subindo a Jafia, e dali passava pelo oriente para o nascente, Agat-Efer, em Etecazim, e saía a Imon, Meteor, que é Neá, e tomava este termo para o norte, e Anatom, e as suas saídas eram o vale de Ifitael, Catate, e Naal, e Sinron, e Ida, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Isacar, aos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Jezreel, e Quizulote, e Sunem, e Afarim, e Sion, e Anacrate, e Rabite, e Quizião, e Ebes, e Remete, e
em Ganim, e em Raade, e Bet-Pazes. E chegava a este termo até Tabor, e Sazima, e Bet-Semes, e as cidades do seu termo estavam no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. A herança de Azer e de Naftali. E saiu a quinta sorte a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, e foi o seu termo em Elcat, e Ali, e Beten, e Asafé, e Alameleque, e Amade, e Mizal, e chegava ao Carmelo para o ocidente, e a Sior Librate, e voltava ao nascente do sol, a Bet-Dagon, e chegava a Zebulon, e ao vale de Ilfeta, ao norte de Bet-Emeque, e vinha a sair a Cabum pela esquerda, e Hebron, Reobe, e a Amon, e Caná, até a grande Sidom, e voltava este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então tornava este termo a Oza, e as suas saídas estavam para o mar, desde o quinhão da terra de Axibe, e o mar, e a Afecá, e Reobe, 22 cidades e as suas aldeias. E esta era a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali, para os filhos de Naftali, e segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elef, e desde Alon, em Zananim, e Adame Negeb, e Jabinel, até Lacum, e estavam as suas saídas no Jordão. E voltava este termo pelo ocidente, a Azanote Tabor, e dali passava a Ucoque, e chegava a Zebulon, para o sul, e chegava a Azer, para o ocidente, e a Judá pelo Jordão, para o nascente do sol. E eram as cidades fortes, Didim, Ezer, e Ramate, e Recate, e Kineret, Adamá, e Ramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, em Azor, e Iron, e Migdal, e Orem, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. E esta era a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, esta cidade e as suas aldeias. A herança de Dan. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança: Zorá, Estaol, e Semes, Salabim, e Aishalom, e Itla, e Elon, e Tina, e Ecrom, e Eutec, e Gibeton, e Balate, e Jeude, e Beni-Beraque, e Gat-Rimon, e Me-Jarcom, e Racom, com o termo de fronte de Jafo, ou Jope. Jope. Saiu, porém, pequeno o termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lesem, e a tomaram e feriram a fio da espada, e a possuíram e habitaram nela, e a Lesem chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Será na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade, e habitou nela. Essas eram heranças que Eliázer, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais, famílias por sorte, em herança, repartiram pelos
pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Estabelecem-se as cidades de refúgio. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei, pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro, e não com intento, para que vos seja o refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta da cidade, e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciões de tal cidade. Então tomarão consigo na cidade, e lhe darão lugar, para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento, e o não aborrecia antes, e habitará na mesma cidade, até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade, e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então o apartaram Quedes na Galiléia, na montanha de Naftali, e Siquém, na montanha de Efraim, e Kiriat Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá, e da além do Jordão, de Jericó para o oriente, apartaram Bezer, no deserto, na campina na tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Essas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se escolhesse a elas todos aqueles que ferissem alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. As cidades da tribo de Levi. Josué 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se chegaram a Eleazar, o sacerdote, Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrebaldes para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, essas cidades e os seus rebaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E os outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E os filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Isacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naftali, e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades e os seus arrebaldes, por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, essas cidades que por nome foram nomeadas, para que fossem filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhe deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrebaldes em redor dela. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebron e os seus arrebaldes, e Líbana e os seus arrebaldes, e Jatir e os seus arrebaldes, e Estimoa e os seus arrebaldes, e Olom e os seus arrabaldes,
arrabaldes, e Débir e os seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes, e Jutá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, 9 cidades dessas duas tribos, e da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, e Anote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos seus sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades, e os seus arrabaldes. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades, e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte, da tribo de Efraim. E deram-lhe Siquém, cidades de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Gesser e os seus arrabaldes, Kibzaim e os seus arrabaldes, Bet-Oron, os seus arrabaldes, 4 cidades, e da tribo de Dan, Eutec e os seus arrabaldes, e os seus arrabaldes. E seus arrabaldes, 4 cidades, e da tribo de Dan, Eutec e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, Aishalom e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades, e da meia tribo de Manassés, Tanak e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10, e os seus arrabaldes. E os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida em Bazã, e os seus arrabaldes, e Besterá e os seus arrabaldes, 2 cidades. 2 cidades. E da tribo de Zacar, Quisião e os seus arrabaldes, Deberat e os seus arrabaldes, e Jarmute e os seus arrabaldes, em Ganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. Da tribo de Azer, Mizal e os seus arrabaldes, Ebidom e os seus arrabaldes, e Eucate e os seus arrabaldes, Reobe e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia e os seus arrabaldes, e Ramote-Dor e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joquineão e os seus arrabaldes, Cartá e os seus arrabaldes, Diná e os seus arrabaldes, Nalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrabaldes, e Jazá e os seus arrabaldes, e Quedimote e os seus arrabaldes, e Mefaate e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida em Gileade e os seus arrabaldes, Manaim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, 4 cidades. 4 cidades. Todas essas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias que ainda restavam das famílias dos levitas. E foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades, e os seus arrabaldes. Estavam essas cidades, cada qual com seus arrabaldes, em redor delas. Assim estavam todas as cidades.
Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram, e habitaram nela. E o Senhor lhe deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Josué abençoa e manda para as suas casas as 2,5 tribos. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e disse-lhe: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardaste e a minha voz obedecestes, em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, portanto, tempo até o dia de hoje, não desamparastes, antes tiverdes cuidado da guarda e do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhe tinha prometido. Voltai-vos, pois agora, e ide-vos a vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, e andei em todos os seus caminhos, e guardareis os seus mandamentos, e vos acheguei a ele, e o servirá com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu, e foram para as suas tendas. Porquanto Moisés dera herança em Bazã, a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre os seus irmãos, naquém do Jordão, para o ocidente, e enviando-os Josué também às suas tendas, os abençoou. E falou-lhes, dizendo: voltai às vossas tendas, com grandes riquezas, e com muitíssimo gado, com prata, com ouro, com metal, com ferro, e com muitíssimas vestes. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Que bênção, né? Assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel, de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor, pelo ministério de Moisés, o altar do testemunho. E vindo eles aos limites do Jordão, que está na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército. Enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazer, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais, nos milhares de Israel. E vindo ele aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com eles, dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta, com que transgredistes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando vós um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos poucos a iniquidade? De pior é de que ainda até ao dia de hoje não estamos purificados ainda, que houve castigo na congregação do Senhor, para que hoje abandonais o Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irá
contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar afora o altar do Senhor, o nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zará, transgressão no tocante ao anátema, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade? Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, ele sabe, Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por transgressão com o Senhor. Hoje não nos preserveis, se nós edificamos altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes fizemos, foi em receio disto, e se antes o fizemos, foi em receio disto. Amanhã vossos filhos virão a falar a vossos filhos, dizendo: que tem de vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade não tendes parte no Senhor? E assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos agora, e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, com os nossos holocaustos, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando for que amanhã assim nos digam a nós e as nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizemos nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nos abandonássemos ao Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, fora do altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação e os cabeças dos milhares de Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eliázer, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eliázer, o sacerdote, com o príncipe dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade, a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhe a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais de subir contra eles em exército para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrando em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, e aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhe: eu já sou velho e entrando em dias,
E vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que ficam desde Jordão, com todas as suas nações, que tenho destruído até ao mar grande para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós, e a expelirá de diante de vós, e vos possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus o tem dito. Esforçai-vos, pois muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Esforçai-vos. Para que não entreis a essas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os servais, nem a ele vos inclineis, mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizestes até o dia de hoje, pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações, e quanto a vós ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tenho dito. Portanto, guardai muito a vossa alma para amardes ao Senhor vosso Deus, porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto destas nações, que ainda ficou convosco, e com ela vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir essas nações de diante de vós, mas vos serão por laço, e rede, e açoite às vossas costas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor, o vosso Deus. Eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vos bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vós sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. E será que assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas até vos destruir, e sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando traspassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes. Então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis sobre a boa terra que vos deu. Vem comigo na palavra. Josué capítulo 24. Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. Último capítulo de Josué. Na sequência, entramos em Juízes, livro de Juízes. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitavam vossos pais, Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã,
Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para possuir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como o fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho, e clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós, os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os que pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e o destruiu diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, pelo que, abençoando-vos, ele vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão, vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os fariseus, os cananeus, os heteus, os gergazeus, e os heveus, e os jebuseus, porém os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidade que não edificastes, e habitai nelas, e comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Josué faz de novo concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor. Glória a Deus. Agora, pois, temei ao Senhor e serve-o com sinceridade e com verdade. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, e a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos, e o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Agora, pois, deita fora os deuses estranhos que há no meio de vós. E inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. E inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel.
E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naqueles dias com o povo, e lhe opôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali, debaixo do carvalho, que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunha contra vós, para que não mintais ao vosso Deus, a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. E depois dessas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Será, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás. E serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda viveram, muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo de Jacó, comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazer, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. O livro dos Juízes. Novas conquistas pelas tribos. Novas conquistas pelas tribos. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, e eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: seu irmão, sobe comigo à idade que me caiu por sorte, e pelejaremos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens, e acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e os fariseus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares, das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Adoni-Bezeque: como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a cidade puseram a fogo. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas e no sul, e na cidade. E partiu Judá contra os cananeus, que habitavam em Hebrom, e era porém dantes o nome de Hebrom, Kiriat-Arba, e feriram a Sesai, e a Aimã, e a Talmai, e dali partiu contra os moradores de Deber, e era dantes o nome de Deber, Kiriat-Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat-Sefer e a tomar-lhe, darei a minha filha Axa por mulher. E tomou a Otiniel,
filho de Quenas, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento, saltando, e Caleb lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome dessa cidade Ornã, que significa anátema. E tomou mais Judá a Gaza com seu termo, e a Asquelon com seu termo, e a Icrom com seu termo, e foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinha carros de ferro. E deram Hebrom a Caleb, como Moisés o dissera, e dali expeliu os três filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até o dia de hoje. Subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome dessa cidade Luz. E viram os espias um homem que saía da cidade, e lhe disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhe ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus, edificou uma cidade, e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome, até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Sem, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Tanak, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão, com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Megido, com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez os cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes os cananeus habitavam no meio dele, em Gezer. Tampouco expeliu Zebulon, os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalon. Porém, os cananeus habitavam no meio deles, e foram tributários. Tampouco Azer expeliu os moradores de Acó, nem os moradores de Sidom, nem Alabe, nem Azibe, nem Elba, nem Afeca, nem Reobe. Porém os assaritas habitaram no meio dos cananeus, que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naftali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus, que habitam na terra, porém lhe foram tributários, os moradores de Bet-Semes e os de Bet-Anate, e apertaram os amorreus aos filhos de Dan, até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aishalom, em Salim, porém prevaleceu a mão da casa de José, e ficaram tributários.
E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim e desde a penha dali para cima. Juízes capítulo 2. O anjo do Senhor repreende os israelitas. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? Olha lá, ó. Por que fizeste isso? Pelo que também eu disse: Não os expelirei de diante de vós. Antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laços. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. A infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. Olha só. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, José, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram com o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que o roubaram. E levantou o Senhor juízes. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses, encurvaram-se a eles, depressa se desviaram do caminho, por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor, olha só, quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos.
todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que o apertavam e o oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que os seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo traspassou o meu concerto que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, tampouco desposarei mais de diante deles em nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar a Israel, senão te guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por eles andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Servidão dos israelitas sobre Cusã, rei da Síria, ou Arã. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem para lhe ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, e sidônios, e leveus, e habitavam nas montanhas de Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, e heteus, e amorreus, e filisteus, e aveus, e jebuseus, tornaram de suas filhas para si, por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Seu Deus, e serviram aos Balaíns e Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Continua o livro. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otiniel, filho de Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão, e Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Otiniel. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão. Servidão sobre Eglon. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi-se e feriu a Israel. E tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor lhe levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto.
E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas, e Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado,